Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do livro As 4 mais 1 Condições da Análise. Esse é o último capítulo desse livro, mas antes da gente começar a falar um pouco sobre esse capítulo, fazer o resumo do capítulo, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal e pedir para quem puder, quem quiser, compartilhar algum vídeo do canal, né, de modo a proporcionar que eu consiga atingir, né, no caso, eu tenho uma meta de atingir 1.000 inscritos agora, né, para o canal, e por enquanto só temos 423, né, embora eu seja bastante grata por todos os que se inscreveram no meu canal. Eu quero atingir a meta de 1.000 inscritos, né, e se aí vocês puderem, quem quiser compartilhar ou indicar, sugerir a alguém que se interessa pelos assuntos que a gente trata aqui nesse canal, então eu agradeço bastante, já agradeço desde já. Então, vamos começar, né? No capítulo 5 desse livro, As 4 mais 1 Condições da Análise, que nele denominou o ato psicanalítico e o fim da análise. E aí ele começa fazendo uma citação do texto de Freud, Análise Terminável e Interminável. E aí eu grifei, eu sublinhei, eu achei que seria importante trazer só uma partezinha dessa citação. A citação é bem maior, mas aí eu trouxe só a citação seguinte, ó. Mas onde e como pode o pobre infeliz adquirir as qualificações ideais de que necessitará sua profissão, né, a profissão de analista? A resposta é na própria análise, com a qual começa sua preparação para a futura atividade, né? Então, ele fala sobre, ele mostra, né? Então, durante toda a vida profissional de Freud, assim, depois que ele fundou a psicanálise, né? Ele quis mostrar o que era e o que não era psicanálise. Ele quis deixar bem claro, né, quais eram as pedras angulares da psicanálise e como alguém pode se tornar um psicanalista, porque na verdade a psicanálise ela começou a ser estudada foi criada por um médico, né, que era Freud, um neurologista na época. E muitos médicos começaram a se aproximar muito de Freud e a professar a psicanálise como profissão deles, né? E aí eles tentaram, de alguma maneira, começou-se a acreditar que a psicanálise era para ser praticada por médicos, né? E Freud fez questão de dizer, ele escreveu um texto chamado A Questão da Análise Leiga, ele fez questão de dizer que não. A psicanálise, ela não é uma disciplina, ela não é uma especialização da medicina e também não é da psicologia, né? A psicanálise, ela é um outro ramo do conhecimento, né? E exigem qualificações diversas, que não a de um médico ou de um psicólogo. E aí, por isso que ele tenta mostrar que a base mesmo da psicanálise não é você entrar numa escola, estudar, não é a teoria, né? É você passar pela própria análise. E aí, Kinney diz que para Freud, toda análise, Kinney vai mostrar aqui o que é uma análise, tanto para Freud quanto para Lacan. E aí ele vai dizer que Freud, na perspectiva freudiana, toda análise ela é terapêutica, né? Freud vai dizer num texto que a cura ela vem a posteriori, né? Por aí nós sabemos que os efeitos de uma análise é justamente talvez inicialmente mudar, né, a roupagem do sintoma, né? Porque existe a constituição da neurose de transferência e ela vai aparecer, vai mudar, né, se reconfigurar durante a análise. Porém, existe sim um ganho no que se refere à melhoria do sintoma, né? E aí o próprio Freud fala que existe umas questões relacionadas à sugestão também, né? Às vezes, nem sempre numa análise a gente faz psicanálise. Às vezes a gente
termina usando, né? Claro que não pode ser com frequência, né? Mas eu acredito que a sugestão às vezes acontece, né? E aí o paciente realmente ele tem a melhora do sintoma. Então, para Freud, toda análise é terapêutica, né? Então, tanto para aquele que quer se curar, como para aquele que quer ser um analista. E para Lacan, toda análise é didática, né? Na verdade, se pensarmos que uma análise, quando ela é levada a seu termo, né, ao seu término, então ela vai produzir, para Lacan, ela sempre produz um analista, né? O desejo de analista. E aí, quando Lacan diz que toda análise é didática, ele está fazendo uma espécie de crítica, né, à IPA, com aquela ideia de que para você se tornar um analista, você teria que fazer uma análise com um analista de data da escola, né? E aí ele fala que o ato psicanalítico per si é aquele que indica a passagem de analisante para analista, né? Por isso o nome do capítulo é o ato psicanalítico e o fim da análise, porque o ato psicanalítico e o fim da análise, de alguma maneira, eles coincidem, né? Então, esse ato psicanalítico mostra justamente, indica que a passagem do sujeito de analisante para analista, e para que você consiga perceber que esse sujeito ele já tem esse desejo de analista, né? Existem alguns critérios, né, que ele vai colocar aqui. Então, Quinet, ele propõe neste capítulo que o modo de um analisante sair da análise determinará seu modo de agir enquanto analista, sendo necessário, portanto, articular a doutrina do final de análise com a do ato psicanalítico. Por isso que aqui ele faz essa articulação entre o final da análise e esse ato psicanalítico, né? Ainda nesta página 96, Quinet faz citação de um seminário de Lacan, que é o ato psicanalítico, que é um seminário de 1967. E menciona que neste seminário, Lacan fornece a estrutura do ato psicanalítico no estilo pré-socrático, ou seja, o analista só se autoriza por si mesmo. É essa a estrutura do ato analítico no final da análise, que se opõe ao final de análise pela identificação com o psicanalista. Então, aqui, Quinet está fazendo uma crítica novamente à ideia, muitas vezes, que estava em voga naquela época, de que você conseguia perceber que o analisante ele já tinha essa passagem, né, de analisante para analista, na medida em que ele ia se identificando, né, com o seu analista. Ou seja, ele começava a usar, digamos assim, o modus operandi do analista, né? Então, existia essa ideia de que o analisante ele ia ficar parecido com o analista. E Lacan quis mostrar que não é bem por aí, não é isso, né? Que essa questão da passagem para analista é justamente quando o analisante ele se percebe autorizado, né? E aí, mais tarde, Lacan vai dizer que claro, né, o analista ele se autoriza por si mesmo, mas com relação a alguns outros, né? A alguns outros analistas. Então, você não tem como ser analista sozinho. Você não tem como se tornar um psicanalista só estudando em casa, né? Você tem que participar de cartéis, né? Ele aqui propõe o passe. Você tem que participar de conferências. As pessoas ao seu redor, elas têm que te perceber enquanto um analista também. Aí a experiência de fim de análise para Freud, então, desemboca na expressão do rochedo da castração, né? Essa é uma expressão que Freud usa para dizer que durante uma análise o analisante ele chega num ponto onde existe um entrave, né? Existe algo que não consegue ser transposto. E aí ele chama isso de o rochedo da castração, né? É como se o sujeito se defrontasse aí, né, com a falta primordial, com a sua falta a ser, o que Lacan vai falar, né, da falta a ser. Então, essa angústia de castração
esse rochedo da castração no homem, segundo Freud, estaria relacionado com a angústia de castração per si, e na mulher estaria relacionada à inveja do pênis. Né? E aí, tanto esse termo angústia de castração como o termo inveja do pênis estão relacionadas a essa falta a ser. Está relacionada com a percepção de que essa completude, a completude ela é impossível, que esse grande outro que vem a tamponar a nossa angústia, ele não existe, né? Então, a nossa relação com as figuras de autoridade, elas mudam também, quando a gente está chegando no final da análise. E aí, o dispositivo da associação livre, né, ele vai contribuir para levar o sujeito até a sua falta a ser, né? Então, mais uma vez, a associação livre, né, a regra realmente, a regra de ouro da psicanálise, ela vai contribuir para levar o sujeito para essa percepção, digamos assim, de que ele sempre existe algo que falta, e ele vai lidar melhor com a angústia, tanto vai lidar melhor com a angústia, porque ele vai entender-se como castrado, né? Então, aquela ideia lá da privação, da castração e da frustração, o analisante, ele vai compreendendo que ele vai precisar lidar de uma forma diferente, né? Sofrer de uma forma diferente com relação a esses conteúdos que antes o desesperavam, por exemplo, né? Então, neste exercício do cumprimento da regra fundamental, que é a associação livre, o sujeito se experimenta como faltante sob dois aspectos. Por um lado, falta o significante que diria o que ele é, né? Você é isso, você é aquilo outro, né? Então, levar o sujeito ao ponto de se experimentar como falta corresponde a chegar ao que Freud designou por rochedo da castração, que é o ponto incurável do sujeito, é onde não existe mais nada a ser dito, né? Não quer dizer que você não possa retornar para uma análise no futuro, pode, né? Você pode até fazer análise com outro analista, né? Porém, claro, né? Porque a gente não ultrapassa totalmente a nossa fantasia, né? O nosso romance familiar de alguma maneira nos determina, né? Mas isso não implica dizer que a gente tem que ficar numa análise por 30 anos consecutivos, né? A gente vai dando essas pausas, né? Quando não existe mais nada para ser dito naquele momento. Então, para Lacan, trata-se menos de um impasse do que de um ponto de chegada do processo, né? Então, enquanto para Freud, né, seria um impasse, né, você chegar num ponto onde não existe mais como você o transpor, existe esse rochedo, essa muralha, né, da falta a ser. Para Lacan é justamente um ponto de chegada no processo, né? O sujeito ele não se cura de sua divisão subjetiva, isso é impossível. Então, a vertente da análise, que implica a decifração do inconsciente e o sujeito como efeito do significante, isso é interminável. Jamais se poderá saber tudo devido ao recalque primário, né? Não tem como a gente saber tudo o que aconteceu na nossa vida, porque existe esse recalque primário que está sempre fazendo a sua função, né? O seu papel. Só a partir do ponto da estrutura fora do significante, onde se denota o ser do sujeito, é que um final de análise é possível. É a partir do objeto a que se situa a vertente terminável da análise, que é justamente a partir do objeto A, e não a partir do inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Ao preparar o novo analista, o final de análise traz em si esse passe, que aí não é mais um impasse, é um passe, cujo momento Lacan propôs apreender através de um dispositivo institucional particular, de mesmo nome, fora da transferência. E aí Quinet vai fazer menção nesse capítulo sobre o que é o passe e o que é que ele significa para um analista, né? E aqui o passe, é legal que a gente fale que Lacan ele menciona a importância do passe e do cartel, né, para a constituição de um analista. Porém, lá no seminário 27, se eu não me engano, Lacan ele vai dizer que se arrepende
dessa instituição do passe, porém ele não vai se arrepender, ele não vai desinstituir, digamos assim, o cartel, né? O cartel, ele permanece como algo sine qua non, sem a qual, né? Não existe essa possibilidade de você se autorizar por si mesmo e por alguns outros. O cartel, ele proporciona isso, né? Mas, como o Quiné fala bastante sobre o passe, né? E aí lembrando que Quiné, ele faz parte do Fórum do Campo Lacaniano, né? Aqui no Brasil. E aí o fórum, ele acredita no papel do passe e ele faz esse processo de passe, né, dos analistas na escola. Então, por isso que ele foca bastante nessa questão do passe. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí o passe, segundo o Quiné, né, que ele fala aqui, que na verdade realmente não é obrigatório, porque o próprio Lacan, ele depois falou que se arrependia da instituição do passe, né? Então, o passe sem ser obrigatório é o dispositivo que permite a verificação de que o analista só se autoriza por intermédio do analisante que ele foi e pelo passo dado ao decidir colocar-se no mesmo lugar de analista para um outro sujeito. Aqueles que dão seu testemunho desse momento do passe verificado e autentificado por um júri, recebe o título de AE, que é o analista da escola. E aí, então, na página 100 e na página 101, que nem vai descrever todo o funcionamento do passe. E aí eu peguei aqui uma parte que eu achei que fosse interessante para a gente conversar, né? Falar um pouco. Então, uma dupla comissão do passe, constituída por 2 cartéis do passe, que tem a função de receber o depoimento dos passadores, deliberará e nomeará ou não o passante com o título de AE, que é o analista da escola. Eles se renovam de 2 em 2 anos, segundo o princípio da permutação, assim como no cartel também, né? De 2 em 2 anos. O cartel tem a duração de 2 anos. Sendo cada cartel composto por 5 pessoas, 4 mais 1, das quais 3 analistas, entre eles pelo menos um é analista da escola e 2 que são passadores. Aí depois, né, o analista da escola é o título provisório para evitar a constituição de uma casta. Ou seja, ele está sempre falando, Lacan, quando ele instituiu o passe, né? Ele tentava evitar esse efeito de cola, esse efeito de caixa, esse efeito de mestria, né? Que muitas vezes acontece nos grupos, né? Então, o título de AE é provisório e tem a duração de 3 anos, durante os quais ele testemunha dos problemas cruciais dos pontos vivos em que se encontram para a psicanálise, né? E 3, os passadores deveriam ser designados pelos AME, né? Que é os analistas membros da escola, os quais, por sua vez, seriam nomeados por uma comissão de garantia. E 4, foi constituído um secretariado da comissão do passe, que deveria receber as demandas de passe e estabelecer a lista dos passadores indicados. Então, assim, até o passe existe uma organização, né? Existe todo um funcionamento dentro da escola. E aí, o analista, lembrando, né, ele só se autoriza de si mesmo, né, e de alguns outros. Então, quando você sabe quem são os analistas da sua cidade, né, você sabe que o analista, ele é um analista a partir justamente desse laço social que a psicanálise ela promove para esse sujeito que se torna um analista, né? Então, ainda hoje, entretanto, existem desafios paradoxos do passe e eles estão longe de serem explicados ou de ser dado todos os seus frutos, né? Segundo Quiné. Então, o início da análise se dá através da instalação do matema da transferência. Ele está falando aqui que a gente entende que o sujeito ele já pode passar das entrevistas preliminares para a análise propriamente dita, né, quando o matema da transferência ele se instala, né? E é justamente esse matema da transferência que vai ser desinstalado no final da análise. Essa função de sujeito suposto saber vai ser destituída. Então, o final de análise se dá pela instalação da destituição subjetiva e da travessia da fantasia. Lembrando que a gente não atravessa nossa fantasia completamente. Isso é impossível.
porque existe, como foi falado ainda agora, né, mais acima, que o recálculo primário ele é impossível de ser completamente conhecido, né? Ou seja, o fim da partida, quando se dá a metamorfose do sujeito, pode ser articulada ao ato analítico a partir de duas expressões utilizadas por Lacan: a destituição subjetiva e a travessia da fantasia. Então, ele vai primeiro explicar o que é uma destituição subjetiva, depois ele explica o que é a travessia da fantasia, né? E ele vai dizer que a destituição subjetiva e a travessia da fantasia, de alguma maneira, elas se articulam, né? Então, vamos lá. O que é destituição subjetiva? O analista, ao fazer silêncio em si, permite que o sujeito do desejo advenha a partir da fala do paciente e promove a instalação do sujeito suposto saber, essa função tão importante para o analista nesse momento, né, da análise, que tem desde seu início essa função sujeito suposto saber os dias contados, né? Esta suposição de saber será destituída no final da análise. Por isso que a gente fala que no final da análise, a forma como a gente lida com o sujeito, com as figuras de autoridade, com o grande outro e com o próprio analista, quanto à Gálma, ela muda. A destituição subjetiva corresponde à queda dos significantes mestres que representavam o sujeito. Significantes estes da identificação ideal advindos do grande outro. Então, essa questão mais imagética, né, com relação a esse grande outro, enquanto ser que não falta nada, ela muda bastante. A gente começa a perceber o sujeito, esse grande outro, como furado. Isso implica que, do ponto de vista do analisante, o analista é atingido em sua dimensão de grande outro, aparecendo cada vez mais na posição de resto, rebotalho, reduzindo-se a um significante qualquer. E isso é para ser assim, é importante que seja assim, né? Então, tem no seminário, se eu não me engano, é no seminário 10, a angústia, Lacan vai falar sobre o luto do analista, né? Que é justamente que o analista ele precisa entender, perceber que essa posição de resto, de rebotalho, é uma posição que vai acontecer, né? Ele tem que aprender a lidar com isso. Resto, rebotalho para o sujeito, né? Isso vai acontecer e não tem o que a gente possa fazer. Pelo contrário, permitir que isso aconteça para que o sujeito ele possa aparecer enquanto ser de falta, enquanto sujeito desejante. Isso implica que, do ponto de vista do analisante, o analista é atingido em sua dimensão de grande outro, aparecendo cada vez mais na posição de resto, né? Que eu já tinha lido. Isso está na página 103. E na página 103 ainda, ele fala: é esse final de análise quando o analisante sabe ser um rebotalho, né, que é a condição para que ele, quando for analista, conduzindo a análise de outros sujeitos, possa também ser largado no final como o dejeto da experiência. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? De entender que nós seremos largados também como dejetos da experiência, isso faz parte do processo, né? Assim como a gente passa por isso, os nossos analisantes também vão passar. E aí ele vai explicar o que é a travessia da fantasia, né? Que aí ele vai dizer que é equivalente à destituição subjetiva, uma vez que o sujeito percorre os dois polos da fórmula da fantasia, né? Então, tanto o polo do sujeito quanto o polo do objeto, né? Do objeto resto, o objeto pequeno a. A travessia da fantasia, então, corresponde à destituição subjetiva, pois significa essencialmente ir para além dela, para que o sujeito se reconheça num sou conectado ao objeto que subverte o sujeito. Então, o objeto A é aquele que modifica a maneira do sujeito lidar com o mundo, com si mesmo, né? É o objeto que cai também no final da análise. A análise, ao levar o sujeito a atravessar a fantasia, promove um abalo e uma modificação nas relações do sujeito com a realidade. Isso é fato. Levando a uma zona de incerteza, pois ele é largado pela âncora da fantasia, né? Essa âncora imagética, liberado das amarras das identificações que mapeavam sua realidade através do grande outro,
E nesse momento nada pode escamotear a sua castração, né? Então, por isso que a análise ela nos faz experimentar bastante angústia. E não é fácil você passar por uma experiência de análise, né? Não é fácil você chegar ao término da análise, ao término de uma análise, porque é uma experiência de bastante angústia. O que está em jogo na travessia da fantasia no final da análise, então, é a perda do ser de toda a sua substância de objeto. O fim da análise deve permitir ao sujeito renunciar ao que ele dava a impressão em sua fantasia de lhe oferecer esse complemento de ser. Tanto a destituição subjetiva quanto a travessia da fantasia, nesse sentido, criam a condição para o ato analítico. E o ato vem no lugar de um dizer pelo qual ele muda o sujeito. É isso que é interessante, é isso que é bonito numa análise. Esse sujeito caracterizado pelo pensamento, que é o sujeito do inconsciente, e cuja associação livre o desvela como falta a ser, está ausente do ato psicanalítico. O sujeito que pensa não age. O ato está do lado do ser e é correlato a um não penso, que completamos com o cogito lacaniano por um não penso, logo sou. Não existe, então, dessa forma, portanto, subjetivação do ato, a não ser a posteriori, né? Só depois do ato o analista poderá interrogar sobre o que o fez agir e dar a razão desse ato em uma construção. Então, por isso que não tem como a gente explicar a psicanálise em intenção na psicanálise em extensão, né? Não tem como a gente dar aula do que é ser um analista, né? A gente só consegue, e tem a ver com o que Freud fala com a citação que ele pinça lá de Freud, né? De que é o único meio que tem de um sujeito se tornar um analista é ele próprio ter sido analisado, né? Porque existem questões na transferência que você não consegue compartilhar, você não consegue contar para os outros, né? Existe um ato que só depois é que a gente vai saber se funcionou ou se não funcionou, né? Porque ele não está do lado do penso, né? Ele está do lado do não penso, né? Da ação, né? E aí, uma coisa que a gente viu também, que o Ferenczi, o Fedidar, não sei se foi o Fedidar, agora eu tô na dúvida, depois eu vou ver aqui, que ele fala, né, que tudo nos é permitido desde que saibamos o que estamos fazendo, né? Então é isso, né? Nem sempre a gente vai saber o que está fazendo, né? Porque tem a ver com o ato, né? Porém, quando você é um analista, você não sai, né, dessa posição de analista, porque você passou pela sua também travessia da sua fantasia, né? Você não vai cair nessa cilada de acreditar que você é o Agalma, que você realmente é essa figura brilhante que o analisante ele transfere para você. Então, não existe, portanto, subjetivação do ato a não ser a posteriori, né? Só depois do ato o analista poderá interrogar sobre o que o fez agir e dar a razão desse ato em uma construção. Dar alta de análise, então, contraria o ato analítico, pois implica considerar que o analista sabe, demonstrando que o sujeito suposto saber aí não foi tocado, né? Enquanto que o ato analítico é aquele que é realizado pelo analisante no momento do passe, em que ocorre a dessuposição do saber que o analisante deposita no analista. O ato psicanalítico, nesse sentido, ele escreve Lacan, né? É promotor de escândalo, pois revela a falha entrevista do sujeito suposto saber, né? Então, o ato psicanalítico, ele revela, ele mostra, demonstra a falha do sujeito suposto saber, né? Dessa função importante no início da análise e no decorrer da análise também, que a gente já sabe aqui que essa suposição de sujeito suposto saber, essa suposição de saber do analisante para o analista, ela vai cair, né? Então, será que um sujeito pode funcionar como psicanalista se sua fantasia não foi tocada em análise? É uma pergunta que Ney coloca. O que fará ele com seus analisantes, então? Se sua fantasia não foi atravessada no sentido de uma desarticulação entre sujeito e objeto, o analista tenderá a se situar em um de seus polos, ou no polo de sujeito ou no polo de objeto,
colocando o analisante no outro, né? No outro polo, ou no polo de sujeito, ou no polo de objeto, né? Na hipótese de um analisante interromper sua análise sem ter atravessado a fantasia, né? Mas provocando um curto-circuito da fantasia, em vez do ato analítico, teríamos então um acting out, ou a passagem ao ato. É por isso que não tem como você dar aula do que é ser psicanalista. Você tem que fazer, você tem que passar pela experiência, né? Você tem que passar por essa travessia desse seu romance familiar, dessa sua fantasia, né? E só assim é possível que você consiga ficar na posição de objeto, no caso, né? Na posição de analista, mas entendendo que você não é o objeto agálma, o objeto brilhante, o objeto causa do desejo do paciente, né? Não é. Antes da análise, o recalque determina o horror de saber, né? Então, é muito comum a gente entender, perceber e ouvir mesmo, né, de uma forma não direta, que o analisante, né, ele não quer saber sobre o seu desejo, ele não quer saber do que se trata o seu sintoma. A instauração do sujeito suposto saber na entrada da análise promove a transformação desse horror em saber sobre seu sintoma em amor que se dirige ao saber, ou seja, a transferência à figura do analista, né? Então, existe tanto um aspecto de saber relacionado a essa transferência, mas também existe um aspecto de afetividade também. No final da análise, com a queda do sujeito suposto saber, o parceiro se desvanece por não ser mais do que saber vão de um ser que se furta, ocorrendo então a dissipação desse amor, pois o analista perdeu o agálma, né? Ele perdeu essa função de objeto brilhante para o analisante. Então, desejo de analista, enquanto é o mesmo que o desejo de saber, né? Então, no final, nesse ato psicanalítico de passar de posição de analisante para analista, esse desejo de analista, ele está relacionado justamente com esse desejo de saber, né? Enquanto o desejo de obter a diferença absoluta, enquanto o desejo de levar o sujeito a se confrontar também com o significante mestre a qual está assujeitado, né? Para que assim ele possa, aos poucos, mudar a economia de gozo, né? Que ele possa gozar de outra forma e que ele possa não sofrer menos, digamos assim, com esses significantes que de alguma maneira o determinam, né? Então, duas perguntas importantes que ele coloca aqui no final desse capítulo são: o que faz um sujeito, ao ter se experimentado como objeto e se separado de seu gozo, querer bancar esse objeto para um outro sujeito, enquanto analisante, né? Que quando um analista ele chega, um analisante chega a seu termo ao final de uma análise, a tendência é que ele vá querer também bancar esse objeto para um outro sujeito, para que ele também consiga sair desse assujeitamento, né? E o que faz um sujeito, após ter percebido a futilidade da suposição de saber atribuída ao grande outro, restituir o sujeito suposto saber no lugar de analista para um outro sujeito, né? Então, são duas perguntas que a gente só consegue ir respondendo na medida em que nossa análise vai avançando.